A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Aqui no Nossa Macaé, como eu sempre digo, a gente conversa com pessoas que fazem um trabalho importante na cidade de Macaé, um trabalho que inova, que agrega valor para a população macaense, para adultos, para homens, mulheres e para as crianças. Eu estou hoje aqui com um professor, o Rodrigo da Conceição Oliveira. Ele é um educador físico, professor e educador físico, e ele faz um trabalho muito bacana na Serra Macaense. A gente sempre enfoca projetos que acontecem aqui na cidade e às vezes deixa passar batido coisas importantes que acontecem em outras áreas do município, como é o caso da Serra. No Trapiche tem um projeto de iniciação ao esporte com foco no vôlei, que é um projeto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que tem uma unidade lá no Trapiche, na Escola do Trapiche, de onde saem alunos promissores na prática do vôlei. O Rodrigo veio falar com a gente sobre isso. Rodrigo, prazer te receber aqui no Nossa Macaé. Prazer, Silvio. É uma oportunidade única estar aqui falando para vocês, mostrar um pouquinho do projeto, do que a gente faz lá em relação à iniciação esportiva, ao vôlei, ao esporte em geral pelas crianças. Eu estou bastante feliz de estar aqui. O projeto no Trapiche, ele existe há quanto tempo? Olha, o projeto, na verdade, ele existe há muito tempo em relação à iniciação esportiva, Sim. Porque a Secretaria de Esporte, ela sempre tem essa premissa com a iniciação esportiva. Mas o projeto Macaé Vôlei, da onde a gente foca um pouco mais não só na iniciação, mas também no desenvolvimento técnico dos alunos para competições, ele acontece já há um ano e pouco. Em tão pouco tempo a gente já tem boas histórias para contar. Você estava me contando aqui fora do ar que nesse período de tempo os alunos já participaram de competições, já saíram da cidade para competir. Como é que foi isso? Então, o que aconteceu? A gente tem as competições escolares, tem as competições do calendário municipal esportivo também da Secretaria de Esporte, e surgiu uma oportunidade da gente inscrever a nossa escola, consequentemente nossos alunos do projeto, numa competição que até então para a gente era novidade, que são os Jogos Escolares do Rio de Janeiro. O GERJ, muito famoso e muito disputado, né? A gente escreveu sem muita pretensão, apenas para ter essa vivência, participação, mostrar para os nossos alunos ali que estão começando também da importância e da oportunidade de participar de uma competição desse nível. E a gente foi com a cara e a coragem, nos inscrevemos e participamos da fase regional, que ela tem uma fase regional, e depois a gente se classificou para a fase final. Essa competição dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro é a maior competição esportiva do estado do Rio a nível escolar. Ela reúne todas as instituições de ensino, né, públicas e particulares. De todo o estado? De todo o estado. E a gente escreveu no vôlei de praia feminino e masculino, ótimos resultados nos dois, mas no masculino que a gente teve a felicidade, né? Não tem outra palavra para descrever, que é a felicidade de ser campeão da dupla nossa, do nosso projeto, da nossa escola, da nossa Macaé, né? Ser campeã dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro. Campeã, disputando com alunos de Niterói, de São Gonçalo, de Nova Iguaçu, da capital Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, aluno de tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro. Aluno de todas essas instituições. De Volta Redonda, de Barra Mansa. Isso, e de escolas, né, conceituadas, de escolas com estruturas fortíssimas, esportivas. Sim. E a nossa escola, né, o nosso projeto, né, Macaé, conseguiu ser campeã. E aí, com esse título, né,
abriu o passaporte para os meninos representarem, agora não mais Macaé, não mais Trapiche, não mais a nossa escola, mas representar o estado do Rio de Janeiro nos Jogos Escolares Brasileiros. Nacionais, né? E aí, só uma dupla que representa, e aí foi a nossa dupla. A gente participou dos Jogos Escolares Brasileiros, agora em Uberlândia. Conseguimos estar dentro do top 8 do Brasil. Bom. Faltou pouco Essa pouco dupla pra é boa, gente. hein, cara? Boa. A gente tá Qual a idade? Quais os nomes e idades? Os nomes é o Cássio Rodrigues e o Breno Martins. Eles são sub-15, né? Estão nascidos no ano 2011. Sim. E são novinhos. Moram lá na Serra. Moram na Serra, tudo da Serra. Cria da Serra, cria do projeto, são esportistas por natureza e são ótimos meninos, sabe? Esses garotos vão levantar medalha pro Brasil, Olha, não vão não? Eles são esportistas. Se não for no vôlei, vai ser no futebol, vai ser em outra parada, que os moleques são bons. A gente só empurra, os moleques são bons demais. Para falar do vôlei de praia, por exemplo, e até para tirar uma dúvida, porque eu não sei, a gente vê lá a dupla na Olimpíada, Jogos Mundiais, já são adultos, né, que disputam, estão sempre lá disputando, tanto no feminino como no masculino. Quantas categorias tem antes de se chegar ao topo da categoria adulta? Existe sub-17, sub-20? As categorias de base, assim, basicamente no país, as competições mais importantes, elas têm a nível sub-23, sub-21, sub-19, sub-17, sub-15, tem sub-13, e você tem competição de tudo quanto é nível e de locais, né, de forma de disputa. Então esses meninos ainda têm muito pódio para disputar, né? Tem muita estrada para percorrer. É um caminho muito árduo, né, de um atleta até se tornar um profissional ou medalhista olímpico. O caminho né, assim, a gente não tem noção do quanto de sacrifício cada atleta faz até chegar naquele local, quanto que ele se abdica das coisas, quanto que ele tem que ter de disciplina. A gente, né, acostumado a ver a TV, a gente está só vendo os louros, né, o hino tocando lá, o pódio, e até não chegar ali... Não vê o que aconteceu antes, né? Quanto sacrifício aquela pessoa fez. Então é muito admirável um atleta olímpico. Eu sou apaixonado. Mas eu sou suspeito, né? Eu sou educação física. Ô, Rodrigo, o esporte, ao longo da vida humana, a gente sempre viu isso, o esporte sempre teve essa capacidade de moldar personalidade, moldar pessoas, moldar disciplinas, até pelo tanto que o esporte exige de dedicação, ele impõe uma noção de disciplina que é muito valiosa para a formação do ser humano, principalmente quando se é um jovem nessa faixa etária ainda em processo de formação. O esporte tem essa importância, tanto é que ele é usado na ressocialização. Quando você tem, por exemplo, menores infratores que são recolhidos, né, abrigados, uma das ferramentas que o Estado procura usar para ressocializar esses jovens é exatamente a prática esportiva e a arte. Por aí a gente vê o tamanho do peso e da importância que o esporte e a arte têm, por exemplo, na vida dos jovens. E você, numa escola pública, você lida com jovens não só de faixas etárias um pouco diferentes, mas de realidades de vida um pouco diferentes também, de famílias diferentes, de construções familiares muito diferentes uma das outras. Como é que é isso no dia a dia? Lidar com jovens de personalidades e ânimos tão distintos e conseguir criar uma energia, uma sinergia uniforme com todos eles. Olha, eu digo para você... E você como figura de autoridade, porque enquanto professor e tocando um projeto, você é figura de autoridade perante eles. Como é que é isso? Olha, eu lido com alunos, né, há muito tempo, e para mim o esporte, né, a cultura também, né, mas eu falo o esporte com mais propriedade, o esporte ele é uma ferramenta poderosíssima dentro de uma escola ou qualquer outra instituição. O esporte ele traz aquele sentimento de pertencimento do aluno, que muitas das vezes ele não liga, ele não trata a escola como fosse dele, ele não tem essa identificação, ele não veste a camisa com gosto, assim, de modo geral. Mas o esporte, ele faz totalmente o
O contrário disso, ele gera essa sensação nele? O aluno ele vira muito mais cuidadoso. Como você falou aí, a disciplina é uma qualidade importantíssima e fundamental para o esporte, para muitas outras coisas, mas dentro do esporte ele é fundamental. E essa disciplina e essa sensação de pertencimento que o esporte traz para o atleta, para o aluno, ele faz com que o aluno ele realmente mude, ele se transforme. É uma ferramenta de transformação social, sabe? O aluno ele passa a ser mais dedicado, ele é mais respeitoso com todo mundo, ele cuida mais da casa, ele cuida mais dos seus afazeres, ele tem realmente essa noção de civilidade. Então, assim, o esporte é uma ferramenta magnífica para lidar com isso. E eu já lido com alunos há muito tempo e já vi muitos alunos, já perdi muitos alunos para situações que a gente não gosta de ver, mas eu já vi muitos alunos chegarem lá e essa sensação é maravilhosa de ver um aluno que você via que ele não tinha tanto potencial, assim, ou pelo menos não se via muito potencial nele aos olhos do próprio aluno. Muitas das vezes ele mesmo ele se coloca numa situação de baixa autoestima e o esporte ele joga luz no que ele não via. E você faz o aluno realmente ele ter aquela sensação de identificação. Ele cria uma raiz com a escola e com tudo que ele faz de uma forma que realmente transforma e muda a vida dele. No caso do êxito dos dois meninos que foram campeões dos Jogos Estudantis do Estado do Rio de Janeiro, como é que isso repercutiu perante os demais do grupo, os demais do projeto? Como é que foi isso? Olha, assim, como eu te disse, é uma grata felicidade, surpresa. A gente treinou bastante, a gente treinou duro, a gente treina firme, só que a gente é uma sala escura, a gente não sabia o que ia encontrar lá de nível técnico, um nível técnico bem alto também. Só que eu também confiava muito neles, só que eu não podia botar essa pressão neles, mas os meninos são muito bons também. Então eu falei, vamos ver o que vai acontecer. E os meninos, depois que ganharam, nossa, para os colegas, para os amigos, para a galera que nem conhece deles, ficaram famosos na Serra. Famosos, nossa. A galera se espelhou neles, a galera ficou admirada, né? Porque são meninos bons de verdade. A galera comprou a ideia, né? Assistiu eles lá, teve transmissão, sabe? Ficou, realmente, eles se tornaram vitrines e exemplos para essa galera que está começando, que também pode chegar lá. E eles nem estão só começando a vida esportiva, mas já tem resultados. E o legal é que motiva quem está no projeto, né? Com certeza. O que está começando, ele sabe que se ele tiver aquela disciplina, se ele tiver aquele engajamento, aquela força de vontade e se dedicar, né? Tem que ter muita dedicação. Eles também podem. Porque a gente não pode deixar ninguém falar pra gente que a gente não pode. A gente tem que ir lá e tentar e fazer e buscar o nosso lugarzinho ao sol também, né? Claro, com certeza. Quantos jovens hoje no projeto ao todo? Olha, dentro do Polo Trapiche, a gente tem uma média de uns 80 alunos. Então, esse número é um número bem expressivo para uma localidade do tamanho do Trapiche. A minha escola é uma escola muito pequena. A gente tem praticamente uma turma de cada ano de escolaridade, uma escola bem pequena e, por exemplo, a nossa escola, ela já é por 2 anos seguidos, a nossa escola é a escola que tem o melhor resultado nos jogos escolares do município de Macaé, jogos coletivos. A nossa escola é muito forte esportivamente, né? A nossa escola ela é boa de vôlei, mas não só vôlei, ela é boa de futsal, ela é boa de handball, enfim, a gente bota a galera para fazer as coisas e, né, enfim, esse número de 80 e poucos alunos é um número muito expressivo de alunos que fazem, que poderiam estar em casa mexendo no celular. Essa geração só mexe em celular, só fica em eletrônico, fazendo nada com nada e o esporte ele faz isso também. Ele tira essa galera, né, dessa geração que não foi a nossa, né? Nossa geração brincou mais, essa geração brinca bem menos. E ele o esporte ele proporciona isso, o projeto proporciona isso. Tentar tirar essa galera do celular e botar essa galera para se movimentar. E o legal a gente vê que quando a gente pega um filme dos anos 80, anos 70, por exemplo, um filme produzido nos Estados Unidos,
que fala sobre esporte, invariavelmente a prática esportiva passou pela iniciação ao esporte na escola. E até hoje, você vê o Dream Team, os Dream Teams do basquete, por exemplo, são todos ligas universitárias, são todos embriões das universidades, das high schools, das escolas secundaristas, tudo no exterior, Japão, China, Coreia. Todo mundo começa com a prática esportiva na escola. Dali sai o medalhista olímpico, dali sai o medalhista do Pan-Americano, dali sai campeões. Cara, é um negócio maravilhoso. A escola é onde tudo começa, né? É onde a gente tem um acesso às crianças. Primeiro núcleo social da vida do indivíduo, né? É que vai ter aquelas experiências que a gente vai recordar e lembrar pro resto da vida, né? E a escola é esse primeiro contato esportivo. A educação física escolar ela é muito importante. Ela traz esse primeiro contato da criança com o movimento, né? De uma forma mais organizada e mais planejada, né? E o esporte escolar, ele é sucesso, né? Os locais de sucesso que você citou aí, você vê que eles lidam com o esporte de uma forma totalmente de uma forma plural, onde a criança ela vai para a escola, ela aprende tudo que ela puder. E aí lá na frente ela vai crescendo, ela vai, né, vendo as habilidades mais que ela tem mais para poder, né, encaminhar para certas modalidades, enfim. A escola é o berço, né? É onde tudo começa. Até a gente vê lá aquele medalhista que a gente falou, tudo começou lá na escola, né? É muito bacana, né? Hoje o projeto pela Secretaria de Esportes, a iniciação esportiva, ela está em várias partes da cidade. Você toca o projeto lá no Trapiche, no distrito da Serra. Eu não preciso te perguntar, e talvez você modestamente vai preferir escapar dessa resposta, mas sem dúvida alguma o polo que você toca é o de melhor êxito, maior sucesso, tanto que já produziu medalhistas. Você parou para pensar como é que seria fantástico se nós tivéssemos 15, 20, 30 projetos nesse nível, nesse tópico que você está colocando lá, cara? Olha, vou com certeza fugir da resposta. Eu não acho que a gente possa dizer que um polo é melhor que o outro. Eu falo de coração mesmo, porque eu vejo que a principal importância do projeto é a parte social. É a parte de você levar o esporte para quem não tem oportunidade. É você levar essa oportunidade de se movimentar a quem normalmente não vai ter essa chance. E falando de vôlei, por exemplo, é um esporte no nosso país, de uma forma geral, um pouco mais elitizado. Você vê uma cultura futebolística, né, muito forte, né? Mas para outros esportes você não vê tanto. Então, assim, é uma forma de garantir esse acesso a quem não tem. E para mim, ver uma galera jogando uma bolinha pro alto, né, em qualquer lugar que seja, eu fico extremamente feliz. Então, eu acho que seria mágico a gente ter diversos núcleos, não só de vôlei, mas outras modalidades esportivas. A gente conhece outros projetos que estão rolando na cidade bem bacana, né? Eu não citei, por exemplo, mas não posso deixar de falar do projeto da educação, que se chama Escola Convida, que funciona nos contraturnos escolares, já deve ter ouvido falar. Sim. E é também um projeto que vai dentro daquilo que a gente está falando, de levar o esporte ali naquele primeiro contato para o aluno, né, oportunizar isso para o aluno. E, enfim, eu acho que realmente ter as crianças fora de casa, fora de vícios, e estar envolvida com o movimento, com o esporte, cuidando da sua saúde, né, isso é maravilhoso. Esse é o maior resultado que um projeto pode alcançar. Quando a gente fala de vício, quando o Rodrigo fala de vício, é claro que não está se falando do vício do entorpecente pura e simplesmente. Você tem a questão da escravidão que as telas estão impondo às crianças, o videogame,
né? Os joguinhos, porque tem muito adolescente enfiado em negócio de tigrinho, negócio de bet também, que bota lá e diz que tem 18 anos, é autodeclaração, então ele tica lá que tem mais de 18 anos e não tem, e cria conta e fica jogando, e é um negócio extremamente perturbador, né, cara? Exatamente. A gente estava falando, essa geração ela tem acesso, né, o celular, né, a internet, ela tem ferramentas poderosas para ajudar a gente, a nossa vida, mas também ela tem essa parte nociva que se a gente não tiver, enquanto família, professor, pai, aluno, todo mundo envolvido em garantir um bem-estar para o aluno, nesse sentido, a gente fecha os olhos e as coisas vão acontecendo. E o esporte ele entra como facilitador, como uma ferramenta para tentar afastar um pouquinho, né, dessa escravidão tecnológica que a gente vive. Né? Essa geração de vídeo curto, que vê tudo de uma forma muito intensa e rápida ali. Que não quer ler nada muito grande, rápido, não é? Exatamente. A gente está vivendo um apagão cultural com essa tecnologia farta aí na nossa mão, né? Mas a gente tem que aprender a viver com a tecnologia. Foi ela que ajudou muito a gente na época de pandemia, né? E a gente não pode deixar ela agora, que ela é vilã. A gente precisa aprender a lidar com ela, né? Mas a gente precisa ser um pouco mais simplório e lembrar nessa geração mais lá, que ia mais pra rua, brincava mais. A gente soltava pipa, né? Só felicidade. A gente tem que trazer essas coisas. E às vezes eles nem sabem que isso existe, né? Então o esporte ele faz isso, ele é muito importante. Como é que é no dia a dia o trato, o papo com o jovem na escola? A molecada conversa, a molecada se abre, puxa assuntos, puxa temas. Tem algum momento que você se vê um pouco tendo de fazer o papel ou de conselheiro, ou de psicólogo, ou de irmão mais velho? Rola um pouco dessa interação também? Olha, a minha profissão eu sou abençoado, sabe? Que eu amo o que eu faço. Dá pra ver que você gosta muito do seu trabalho, Eu sou professor de educação física por gosto. Eu gosto do que eu faço. E lidar com alunos no dia a dia né, experiências únicas. Eu sou privilegiado porque a matéria de educação física é a preferida deles. Então, por mais que eles não gostem da minha cara, eles vão amar a educação física. Mas eles gostam de mim. A gente se dá super bem. E professor de educação física, às vezes, não é só o professor. Tem hora que a gente tem que ter aquele papo. Eu sou um cara muito prático. Eu sou um cara que eu mando a real pro meu aluno, mando na lata, né? O que ele precisa ouvir, mesmo ele gostando ou não gostando. Eu faço analogia, Silvio. Eu trato muito meus alunos de verdade, como eu trato meus filhos. Sou pai de um menino, uma menina, eu trato meus filhos e meus alunos muito parecidos. Na máxima sinceridade, né? Na prática. E por quê? Porque eu quero preparar eles para a vida. A gente tem que preparar eles para a vida. A gente tem que falar para eles. A gente não é amiguinho deles. A gente tem que dizer um não para eles. A gente tem que mostrar para eles quando eles estão errados. A gente tem que elogiar. A gente tem que ajudar. A gente tem que passar a mão quando tem que passar a mão, né? Dar um carinho, né? Uma fala de acalento, né, para o aluno. Mas quando a gente tem que ser rígido e duro nas palavras, a gente tem que falar. Então, lidar para mim com os alunos é uma oportunidade. A gente acaba sendo um paizão deles, né? Eles contam as coisas pra gente, né? Pedem conselhos, eles trocam ideia falam com a gente às vezes coisas que eles não falam com os pais. Então, assim, é uma oportunidade da gente, né, procurar educar, né? Ser educador é isso. A gente não trabalha naquele horário que é aquele horário. A gente é educador a tempo integral. Eu já cansei de fora do meu horário de trabalho ir lá ver o aluno numa situação, eu vou lá, converso com ele, não tem isso, eu sou educador 24 horas. E para mim, eu fico muito feliz quando a gente consegue falar, né? E quando a gente consegue ver que o aluno está ouvindo. Né? E a gente não vai conseguir salvar todo mundo, mas a gente consegue transformar a vida de muita gente através da educação e do esporte. E sem contar que é aquilo, né, cara? Aquele que te chama, que te busca para trocar uma ideia, para conversar e coloca uma questão, já está te dando um grande sinal, né? Porque é alguém que quer
conversar, que quer ouvir e ser ouvido. Complicado é quando você tem que buscar recorrentemente aquele aluno que está trancado em si mesmo. Aquele jovem, melhor dizendo, que está trancado em si mesmo. E aí, quando você atua um pouco assim, como o irmão mais velho, como um orientador, qual tipo de pauta que os alunos mais levantam a bola para tirar dúvida? Vida, sociedade, política, relacionamento humano, relacionamento pessoal? Qual é a pauta dessa garotada hoje, que mais está na cabeça? Eles são muito guiados, por exemplo, pelos influencers, pela internet, pela opinião que está na mão deles no celular. O que você percebe dessa garotada? Olha, vou te falar, eles às vezes procuram a gente como se a gente tivesse resposta para tudo. Uhum. E a gente não tem. Muitas das vezes a gente não tem a resposta que eles estão precisando. E a gente, né, faz o papel de realmente de amigo também, de ouvir. Às vezes, como você falou, se ele está procurando você, é muito mais fácil você falar para alguém que quer ouvir do que alguém que não quer ouvir. Então, você trocar essa ideia, você ouvir, só em você fazer isso, você já está ajudando demais. Muitas das vezes a gente não vai ter resposta. Mas, assim, de conversa, de modo geral, não vou conseguir te dizer qual o tema que mais eles procuram. Falam de tudo, tá? Eles procuram para falar de tudo. Não tem um tema central, né? Fala de esporte, fala da vida, fala dos problemas de casa, né? Eles pedem uma opinião, como que era na sua época, né? Enfim, a gente fala e ajuda da maneira que a gente pode, mas muitas das vezes a gente só consegue ouvir e orientar um pouco, isso já ajuda demais, porque você desperta no aluno um sentimento crítico, onde ele vai começar a entender, você mostra um lado para ele, ele vai entendendo os outros até ele formar a opinião dele. E isso aumenta, acredito, né, que aumenta muito a tua responsabilidade como coordenador de um projeto, ter também essa interação como uma espécie de orientador, de irmão mais velho da garotada. É uma responsabilidade realmente muito grande. Quais as próximas competições que a tua meninada vai disputar? Então, dezembro é final de temporada. Sim. Tudo já está mais devagar, tá chegando na época de Natal e Ano Novo, onde as competições dão umas paradas, né? Para entrar um novo ciclo 2026. 2026 é um ano que a gente espera estar participando em alto nível das competições que vem pela frente. Legal. A gente, a nível escolar, a gente tem as competições municipais, a gente está preparando uma competição... Existem jogos estudantis municipais, não é? Sim, fortíssimo. Muito o GEM tem forte. 33 anos. 33 anos. Eu diria que o GEM é talvez a primeira competição esportiva que o aluno participa, né? Muitos deles vão participar da primeira competição mesmo, o GEM. E a gente tem o GEM, a gente vai se preparar muito forte para o GERJ, para os Jogos Escolares do Rio de Janeiro. A gente está preparando uma competição escolar a nível regional para o ano que vem. É importante. Então, assim, a parte escolar tem um calendário recheado. A parte da Secretaria de Esporte, a parte de competição a nível de clube, a gente está... que esse ano a gente participou do circuito estadual de vôlei de praia, organizado pela Vôlei Rio, né, que é a federação de vôlei. A gente teve alunos federados, esses meninos que eu te falei, a gente conseguiu federar eles. Legal. A gente, pro ano que vem, vai pleitear o Bolsa Atleta para eles, com os critérios do projeto, para eles conseguirem ter esse benefício, né, que a cidade oferece, né? E, enfim, a gente tem aí um calendário com algumas competições e as possibilidades em aberto. A gente vai continuar treinando firme, a gente vai continuar batalhando e é isso, transformando aí devagarzinho, a passos devagar, mas conseguindo mudar aí a galera. E quem sabe em 2026 a gente não tenha uma nova dupla, ou essa dupla novamente campeã e despontando mais uma outra dupla, outros meninos, meninas aí que possam fazer bonito também nos jogos. Olha, tem uma garotada boa, hein? Tem uma garotada boa, com potencial. Tem uma galera grande vindo aí. A Serra tem uma galera escondida boa, que muitas vezes não aparece, né? A gente tá falando que a Serra parece um pouco mais longe, mas ela tá aqui pertinho. A Serra tem muita gente boa no esporte. Então, a gente vê lá os meninos do Serra Macaense. Sim. Já tem menino do futebol lá no Serra Macaense saindo para ir para outro estado. Exatamente. Jogar em time grande, em clube grande. A Serra, eu costumo dizer que a gente brinca mais, né? A gente tem mais oportunidade de ter contato. Uma vida de verdade, mais leve, né? Uma vida que a gente
sai mais. E aí eu vejo que as crianças se desenvolvem bastante, sabe? As crianças têm a oportunidade de brincar. E quando chega o aluno para mim, ele já sabe brincar, ele já sabe fazer as coisas. Muitas das brincadeiras já chegam com a vivência motora que facilita meu trabalho. É muito mais fácil para mim ensinar um aluno já tem que um já molejo, brinca, né? Tem a ginga. E é importante a gente, através dos projetos esportivos, projetos dentro da escola, fora da escola, contraturnos, é importante ocupar essa galera, ocupar a criançada e oportunizar o máximo de vivências diferentes, porque às vezes aquele aluno ele tem a facilidade pro futebol, às vezes aquele outro tem pro vôlei, pro basquete, pro atletismo, que está arrebentando em Macaé através dos projetos que já existem, né? Através dos meus amigos aí do Healer. Enfim, eu tenho, cara, não posso ficar citando colegas, porque eu tenho muitas inspirações, tem muitos colegas que são referência para mim e que né, me motivam a continuar a batalhar e continuar fazendo o melhor possível para o esporte. A escola do Trapiche em que você atua é a Carolina Covello Benjamin, não é isso? Exatamente. É uma escola, como eu te disse, pequena, uma escola que está integrada à comunidade, a comunidade abraça, né? A comunidade escolar ela é muito atuante. A gente tem, eu vou te falar particularmente, a gente tem uma direção, um corpo de trabalho que respira esporte também, que dizem sim para tudo que eu busco e almejo junto aos meus alunos. Eu tenho uma clientela boa, eu tenho uns alunos bons, eu tenho uns pais que chegam junto, que participam da vida do filho. Eu tenho, enfim, sou abençoado a trabalhar no lugar que eu trabalho. Os pais lá na escola apoiam a participação das crianças no projeto de esportes, apoiam, incentivam, chegam junto também. A nossa escola, ela é uma escola pequena, mas tem uma participação grande esportiva, né? Quando a gente fala de GEM, de Jogos Estudantis Municipais, a nossa escola ela participou de tudo, todos os esportes que tiveram aí no GEM. Todas as modalidades? Todas, desde o xadrez, basquete, handebol, vôlei. Que bacana. A gente participa de tudo. A gente tem isso dentro da bom. educação física escolar. A gente cumpre o currículo escolar. A gente apresenta para eles aquela formação inicial, aquela formação de educação física escolar, não é a formação de clube, mas que dá aquela primeira vivência, aquele primeiro gostinho para você, acho que eu quero um pouco mais que isso. Gostei disso aqui. Isso, para também fora dali buscar outros projetos, outras situações que vai levar ele àquele gosto pessoal dele. Então, assim, a escola é aquele primeiro contato e a comunidade abraça, os pais abraçam, né? A gente tem já um reconhecimento forte devido a essa questão esportiva lá da nossa região toda, a serra toda é assim. E aí eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu colégio, que é muito forte esportivamente. Que bom, maravilha. Esporte é saúde, esporte é vida, esporte é tudo, né? Rodrigo Oliveira, professor de educação física, educador acima de tudo, coordenador do núcleo do projeto de iniciação esportiva em Trapiche, na região serrana macaense. Queria te agradecer muito pelo projeto que você toca, pela tua dedicação, ressaltar esse orgulho que você demonstra, esse brilho no olhar quando você fala dos jovens, quando você fala da escola, quando você fala do êxito que eles já experimentam, do êxito que eles podem vir a experimentar no futuro, a conquistar. Porque na batida em que você está falando aí a gente vai ter muito medalhista nascido em Macaé e oriundo da região serrana, cara. Queria te dar os parabéns, desejar sucesso aí e chamar as outras escolas que ainda não têm um núcleo ou tão turbinado ou tão vitaminado acontecendo numa crescente como a do Trapiche, que deem também a sua injeção de ânimo nos seus jovens, nos seus núcleos de iniciação esportiva, para que a cidade possa também, além de todas as potencialidades que tem, se tornar também uma potência esportiva, escolar, por que não, né, cara? Olha, Silvio, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma oportunidade fantástica de estar aqui falando para você e para toda a comunidade de Macaé, né? Da importância dos projetos esportivos, do quanto isso muda as nossas vidas, né? Tem muita ideia bacana por aí rolando,
tem muito professor bom, tem muito aluno bom, tem muita gente querendo fazer esporte. O esporte, ele precisa realmente aí continuar acontecendo dentro das escolas, fora das escolas. Nas praças. Vida, cara, nas praças, a gente tem que ocupar esses espaços. Muito obrigado, de verdade, pela oportunidade e dizer que a gente está aí, tocando o projeto da melhor maneira possível, fazendo o que a gente ama, tentando transformar a vida dessas crianças, né? Eu sou servidor público de carreira e sou apaixonado pelo meu serviço, apaixonado pela minha profissão e me dedico e, assim, queria dizer que a gente tenta fazer nosso melhor e que a gente consiga, né, cada vez mais estar levando o esporte ao alcance de todos. Maravilha, eu que te desejo sucesso realmente mais uma vez e mando o nosso abraço aqui do Nossa Macaé, do canal TV Câmara, para essa garotada aí, os que já são medalhistas, os que não são ainda, mas serão, e os que talvez não ganhem nenhuma medalha, mas já serão campeões porque abraçaram o esporte. Manda um abraço para todos eles. Valeu, Silvio, muito obrigado, vou mandar e convido vocês aqui do podcast, vocês de Macaé, para estar lá, para estar prestigiando, para estar assistindo, para estar incentivando essa garotada. Bota para sair de casa, vamos fazer essa galera se movimentar, tá? É isso. Muito obrigado. É isso aí. Nossa Macaé, falando de esporte, falando de juventude, de iniciação esportiva e de um futuro que pode ser vencedor, campeão e, acima de tudo, muito saudável, porque o esporte é saúde, esporte é vida. Eu lembro a você, mais uma vez, que ainda não é assinante do canal TV Câmara, assina o canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube avisar que tem vídeo novo. Aqui no canal você vai ser avisado, tá bom? Esse podcast aqui, compartilha com todo mundo, manda aí para o pessoal da família, pessoal do trabalho, compartilha com a turma da resenha, enfim, para os parentes, manda aí para todo mundo, marca o canal TV Câmara, marca, tá bom? No Instagram, no Facebook e o canal do YouTube também, marca todo mundo aí e compartilha a gente, hein? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.